Existe um lugar no mapa que, se fechado por apenas 48 horas, seria capaz de fazer o preço do petróleo disparar além de qualquer patamar já registrado na história, de paralisar economias inteiras e de empurrar nações para o limiar de uma guerra de proporções globais. Esse lugar não ocupa mais do que 55 quilômetros em sua parte mais estreita. É um corredor de água salgada entre a Península Arábica e o Irã, entre o Golfo Pérsico e o Mar da Arábia. Chama-se Estreito de Hormuz, e o mundo moderno depende dele de uma forma que a maioria das pessoas jamais parou para compreender. Mas o que poucos sabem, e o que este vídeo se propõe a revelar com profundidade, é que esse corredor geopolítico não aparece apenas nos noticiários de hoje. Ele aparece de forma velada e extraordinariamente precisa, nas páginas de um livro escrito há mais de 2.500 anos. Um livro que foi selado por séculos, cujo significado pleno foi reservado, segundo o próprio texto, para os tempos do fim. O livro de Daniel. O profeta Daniel viveu no exílio na Babilônia, deportado de Jerusalém ainda jovem, arrancado de sua terra, de seu templo, de sua família. Mas Deus não o abandonou no exílio. Pelo contrário, foi justamente ali, no coração do império mais poderoso de sua época, que Daniel recebeu visões que transcendiam o seu tempo, que saltavam séculos e milênios, que descreviam com uma precisão perturbadora o comportamento das nações nos dias que antecederiam o fim da era presente. E entre essas visões, há uma que chama a atenção de qualquer estudioso sério das Escrituras que também conheça a geopolítica contemporânea do Oriente Médio. Para entender o que Daniel revela, é preciso primeiro compreender o que é o Estreito de Hormuz e por que ele importa tanto. Aproximadamente 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo passa por esse estreito todos os dias. Cerca de 21 milhões de barris cruzam essas águas diariamente, transportados por uma frota constante de superpetroleiros que navegam em fila, lentamente, sob o sol escaldante do Golfo Pérsico. Países como o Japão, a Coreia do Sul, a Índia e grande parte da Europa dependem diretamente dessa rota para manter suas indústrias funcionando, suas cidades iluminadas, seus exércitos abastecidos. O Irã sabe disso. E o Irã já ameaçou, em diversas ocasiões ao longo das últimas décadas, fechar esse estreito como resposta às sanções econômicas ou como arma de pressão geopolítica. Em 2019, navios foram atacados naquelas águas. Em 2023, fragatas iranianas tentaram apreender embarcações comerciais. Em 2024, o contexto da guerra em Gaza e os ataques do Hezbollah no norte de Israel reacenderam os debates sobre até onde o Irã estaria disposto a ir. E em 2025, com o programa nuclear iraniano avançando a passos que alarmam tanto Israel quanto os Estados Unidos, a tensão no Estreito de Hormuz voltou a ocupar as primeiras páginas dos jornais ao redor do mundo. Mas voltemos a Daniel. No capítulo 8 do seu livro, o profeta descreve uma visão que recebeu no 3º ano do reinado de Belsassar, rei da Babilônia. Nessa visão, Daniel vê 2 animais. O primeiro é um carneiro com 2 chifres, que empurra a tudo e a todos para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal pode resistir a ele. O segundo é um bode que vem do oeste com uma velocidade espantosa, tão rápido que seus pés mal tocam o chão, e que possui um único chifre proeminente entre os olhos. O bode ataca o carneiro com uma fúria selvagem, quebra seus 2 chifres, derruba-o ao chão e o pisoteia. Não há ninguém que possa livrar o carneiro da destruição. O próprio texto de Daniel, no mesmo capítulo, fornece a interpretação. O carneiro de 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode que vem do oeste representa o rei da Grécia.
E o chifre grande é o seu primeiro rei. Para os estudiosos da história, isso é inegavelmente claro. Trata-se da conquista persa sendo destruída por Alexandre o Grande, que avançou do oeste com uma velocidade e violência militares sem precedentes, derrubando o Império Persa em uma série de batalhas que mudaram o mundo para sempre. Mas aqui está o ponto que a maioria das análises superficiais ignora. A profecia de Daniel não foi escrita apenas para descrever eventos do passado. O anjo Gabriel, ao interpretar a visão para Daniel, diz explicitamente que ela diz respeito ao tempo do fim. O próprio Daniel registra que ficou esgotado e doente por dias após receber a visão e que não conseguia compreendê-la plenamente. O anjo Gabriel declara: "Entende, ó filho do homem, porque esta visão é para o tempo do fim." Isso está em Daniel 8:17, e a declaração é repetida com ênfase no versículo 19, quando Gabriel diz: "Eis que te farei saber o que sucederá no último período da ira, porque isso é para o tempo determinado do fim." Isso significa que a visão do carneiro e do bode possui uma dimensão dupla. Ela se cumpriu parcialmente no passado com Alexandre e os persas, mas o seu cumprimento pleno está reservado para um período futuro, descrito como o tempo do fim. E é aqui que o Estreito de Hormuz entra com uma força que faz a mente parar. O carneiro representa a Pérsia. O Irã de hoje é o herdeiro direto do antigo Império Persa, e seus líderes sabem disso, e cultivam essa identidade com orgulho. O Irã atual possui 2 chifres que empurram em direções distintas. De um lado, o poder militar convencional e o programa de mísseis balísticos. De outro, a rede de grupos proxy que espalhou pelo Oriente Médio, o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e na Síria. Esses 2 chifres têm empurrado para o oeste, em direção a Israel e ao Mediterrâneo, para o norte, em direção à Síria e ao Cáucaso, e para o sul, em direção ao Iêmen e ao Mar Vermelho. Exatamente como a visão de Daniel descreve. E o Estreito de Hormuz está no coração de tudo isso. Ele é a veia jugular econômica do carneiro persa. É por ali que o Irã controla, de forma indireta, o pulso da economia global. Fechar esse estreito seria o gesto de poder máximo de um carneiro acuado, a última cartada antes do confronto definitivo. E é justamente esse confronto entre o carneiro que empurra em todas as direções e o bode que vem do oeste com uma velocidade que nenhuma força pode deter, que Daniel parece estar descrevendo para os dias em que vivemos. Mas Daniel não para no capítulo 8. O profeta vai muito mais longe. No capítulo 11, ele recebe uma das profecias mais longas, mais detalhadas e mais perturbadoras de toda a Bíblia. Uma profecia que descreve, com uma minúcia que deixa os céticos sem resposta, os movimentos políticos e militares de reis do norte e reis do sul ao longo de séculos. E no final desse capítulo, quando a profecia alcança os dias do fim, aparece uma figura que a maioria dos estudiosos identifica com o Anticristo, um rei que age conforme sua vontade, que se exalta acima de todos os deuses, que não tem afeição a mulheres, que planeja plantar suas tendas reais entre os mares, no Monte Glorioso e Santo, entre os mares, o Mediterrâneo e o Mar Morto, Jerusalém, Israel. Tudo converge para aquele ponto. E o Estreito de Hormuz, nesse cenário, não é apenas uma questão de geopolítica econômica. É o gatilho, é o ponto de ignição a partir do qual os eventos que Daniel descreveu podem ser deflagrados com uma velocidade que o mundo não conseguirá controlar. Porque quando o carneiro empurra além do ponto de tolerância, quando o Irã cruza a linha que Israel e os Estados Unidos consideram intransponível, o bode virá do oeste. E Daniel já descreveu o que acontecerá quando ele vier.
Neste vídeo, vamos percorrer esse caminho com cuidado e com seriedade. Vamos abrir o livro de Daniel e lê-lo à luz dos acontecimentos que estão se desdobrando diante dos nossos olhos. Vamos entender por que o Estreito de Hormuz é muito mais do que uma rota comercial. Vamos descobrir o que as Escrituras revelam sobre o destino de Israel, sobre o papel do Irã nos eventos finais e sobre o que tudo isso significa para quem vive neste tempo extraordinário e perturbador da história humana. Porque Daniel foi instruído a selar o livro até o tempo do fim, e os sinais ao nosso redor sugerem, com uma intensidade crescente, que o selo foi rompido. Há um detalhe na visão de Daniel que a maioria das pessoas passa despercebido na primeira leitura e que se torna absolutamente central quando colocado ao lado do mapa do Oriente Médio contemporâneo. Daniel descreve o bode que vem do oeste como um animal que se move com uma velocidade tão extraordinária que seus pés mal tocam o chão. Essa imagem não é poética por acaso. Ela descreve algo que o mundo antigo jamais havia visto. Uma força militar que se desloca com uma rapidez que paralisa o inimigo antes que ele possa reagir. No século IV a.C., isso foi Alexandre, o Grande, cruzando a Anatólia e descendo sobre a Pérsia com uma velocidade que deixou o mundo sem fôlego. Mas no século XXI, essa mesma imagem assume uma dimensão que Alexandre jamais poderia imaginar. Porque hoje, os pés que mal tocam o chão têm outro nome. Chamam-se mísseis de cruzeiro, e caças furtivos, drones de precisão e ataques coordenados por satélite. Para entender o que está em jogo no Estreito de Hormuz e por que Daniel é tão relevante para este momento, é preciso olhar para a arquitetura do poder iraniano com uma honestidade que o debate político muitas vezes evita. O Irã não é apenas um país com ambições nucleares. O Irã é o centro de uma teia geopolítica e ideológica que se estende por toda a região. Uma teia que seus líderes chamam abertamente de eixo da resistência, e cujo objetivo declarado é a destruição do Estado de Israel e a expulsão da influência americana do Oriente Médio. Isso não é interpretação. Isso está nos discursos oficiais, nos documentos do regime, nas declarações dos generais da Guarda Revolucionária Islâmica, que é o verdadeiro núcleo de poder do Estado iraniano. Esse eixo possui ramificações que cobrem uma geografia enorme. No Líbano, o Hezbollah acumulou, ao longo de décadas, um arsenal estimado em mais de 100 mil foguetes e mísseis apontados para o território israelense. No Iêmen, os Houthis demonstraram durante os conflitos de 2023 e 2024 que são capazes de lançar ataques com drones e mísseis que cruzam centenas de quilômetros e ameaçam rotas marítimas críticas no Mar Vermelho. No Iraque e na Síria, milícias financiadas e armadas pelo Irã operam em uma zona cinzenta entre o poder estatal e o paramilitarismo, prontas para abrir novas frentes de combate no momento em que Teherã assim decidir. E em Gaza, o Hamas, que recebeu treinamento, armas e financiamento iraniano durante anos, desencadeou, em outubro de 2023, um ataque que mudou a equação de segurança de Israel de maneira irreversível. Tudo isso forma o que os estrategistas militares chamam de uma estratégia de guerra multifrente, projetada para sobrecarregar as defesas israelenses simultaneamente em várias direções, impedindo que o país concentre sua resposta em um único ponto. E o Estreito de Hormuz é a peça silenciosa dessa estratégia, a ameaça que não precisa ser executada para exercer pressão. Basta a possibilidade do fechamento para que as nações ocidentais hesitem antes de apoiar Israel de maneira irrestrita, porque o custo econômico de uma crise em Hormuz seria devastador para economias que já enfrentam fragilidades estruturais. Daniel, no capítulo 11,
descreve um rei do norte que desce com uma força esmagadora sobre o rei do sul, em movimentos que os estudiosos de profecias bíblicas têm debatido por séculos. A identificação geográfica dessas figuras varia conforme a escola interpretativa, mas há um consenso crescente entre teólogos e analistas de profecias que levam o texto a sério. Quando a profecia alcança os dias do fim, o rei do norte representa uma aliança de nações ao norte e ao leste de Israel, enquanto o rei do sul representa as nações que se opõem a essa aliança na região. Israel está no centro geográfico e espiritual de todo esse conflito, exatamente como Daniel e os outros profetas descrevem repetidamente. O que torna essa leitura particularmente perturbadora é o alinhamento que vemos se formando diante dos nossos olhos. A Rússia, que ocupa uma posição ao norte de Israel, tem aprofundado sua cooperação militar com o Irã de maneira acelerada nos últimos anos. Drones iranianos foram usados no campo de batalha ucraniano e, em troca, a Rússia forneceu ao Irã tecnologia militar que o regime de Teherã jamais conseguiria desenvolver sozinho em tempo hábil. A China, que mantém interesses econômicos enormes no Irã e no Golfo Pérsico, tem se posicionado de maneira crescentemente ambígua nos fóruns internacionais, bloqueando sanções no Conselho de Segurança da ONU e aprofundando acordos comerciais com Teherã. E a Turquia, membro da OTAN, mas com uma política externa cada vez mais independente e islamista sob Erdogan, tem oscilado de maneira que preocupa profundamente os analistas de segurança israelenses. Essa constelação de alinhamentos tem um paralelo bíblico que não pode ser ignorado por quem estuda as Escrituras com seriedade. O profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, descreve uma coalizão de nações que se voltará contra Israel nos últimos dias, liderada por uma entidade chamada Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Por séculos, intérpretes identificaram Gog com a Rússia, Magog com as nações da Ásia Central e a lista de aliados: Pérsia, Etiópia, Líbia, Gomer, Togarma, com nações do Oriente Médio e da Ásia. A Pérsia, que é o Irã, aparece explicitamente nessa lista. E o ataque descrito por Ezequiel vem do norte, desce sobre as montanhas de Israel e é devastador em sua escala. Daniel e Ezequiel não são escritores isolados. Eles fazem parte de uma tradição profética coerente que aponta repetidamente e com detalhes geográficos e políticos específicos para um período de convulsão global centrado em Israel. E o Estreito de Hormuz, nesse contexto, não é uma coincidência geográfica. É o ponto de convergência entre a ambição imperial iraniana, a dependência energética global e a profecia bíblica sobre os dias do fim. Há algo mais que precisa ser dito sobre o capítulo 8 de Daniel, algo que os comentaristas frequentemente tratam de maneira apressada. Depois que o bode destrói o carneiro, depois que o chifre grande é quebrado e 4 chifres surgem em seu lugar, emerge do meio deles um chifre pequeno que cresce de maneira extraordinária, que se exalta até o exército do céu, que tira o sacrifício diário e derruba o santuário. Daniel fica consternado com essa visão. O anjo que interpreta a visão diz que esse chifre pequeno representa um rei de semblante feroz que se levantará no fim do reinado dos transgressores, quando os transgressores tiverem chegado ao auge. Esse rei causará destruição espantosa, prosperará e agirá, destruirá os poderosos e o povo dos santos. Sua astúcia prosperará em sua mão, exaltará a si mesmo em seu coração e, na paz, destruirá a muitos. Essa figura, o chifre pequeno, o rei de semblante feroz, aparece de maneiras diferentes em outros lugares do livro de Daniel. No capítulo 7, ela é o pequeno chifre que surge entre os 10 chifres da quarta besta
que fala palavras arrogantes, que faz guerra aos santos e os vence por um tempo. No capítulo 11, ela é o rei que age conforme sua vontade, que se exalta acima de todo Deus, que honra o Deus das fortalezas com ouro e prata e pedras preciosas. A maioria dos teólogos sérios identifica essa figura com aquele que o apóstolo Paulo chama de o homem do pecado, o filho da perdição, e que o apóstolo João, no livro do Apocalipse, chama de a besta. O que isso tem a ver com o Estreito de Ormuz? Tudo. Porque Daniel descreve o surgimento dessa figura como algo que acontece no contexto de um conflito geopolítico específico, no momento em que o carneiro persa é derrubado e o poder global é redistribuído de maneira caótica. O vácuo de poder que resultará da queda do regime iraniano, se e quando ocorrer, será o tipo de instabilidade que cria as condições para o surgimento de líderes que oferecem ordem a qualquer custo. E Daniel diz que esse líder surgirá, que o mundo o seguirá e que sua destruição final virá não por mão humana, mas pelo próprio Deus. Mas antes de chegarmos a esse desfecho, é preciso compreender a profundidade do que está em jogo na região ao redor do Estreito de Ormuz neste momento. Porque a tensão que se acumula ali não é apenas uma crise diplomática passageira. É a convergência de forças que estiveram se acumulando por décadas e que agora chegaram a um ponto de pressão que muitos analistas, tanto seculares quanto bíblicos, descrevem com as mesmas palavras, sem precedentes. O programa nuclear iraniano é o elemento central dessa equação. Por anos, o Irã negou que seu programa tinha objetivos militares. Por anos, insistiu que o enriquecimento de urânio era puramente para fins civis, para geração de energia, para pesquisa médica. Mas os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica documentaram repetidamente que o nível de enriquecimento alcançado pelo Irã vai muito além do necessário para qualquer aplicação civil. Urânio enriquecido a 60%, como o Irã produziu, não tem utilidade em reatores de energia. Urânio enriquecido a 90% é material para bomba. E a distância entre 60% e 90%, em termos técnicos, é muito menor do que em termos políticos. Israel sabe disso. Os líderes israelenses têm dito de maneira consistente e em diferentes governos que um Irã nuclear representa uma ameaça existencial para o Estado de Israel e que Israel não permitirá que o Irã cruze essa linha. Isso não é retórica. Israel demonstrou, em diferentes momentos da sua história, que está disposto a agir militarmente de maneira preventiva quando considera que sua existência está em risco. A destruição do reator nuclear iraquiano em Osirak, em 1981, e a destruição do reator sírio em 2007 são exemplos históricos claros dessa doutrina. Um ataque israelense ao programa nuclear iraniano, quando e se ocorrer, será o gatilho para uma resposta que o Irã já ensaiou e planejado. E parte central dessa resposta será a ameaça, ou a execução, do fechamento do Estreito de Ormuz, porque Teherã sabe que o custo de um confronto militar direto com Israel e com os Estados Unidos é provavelmente a destruição do regime. Mas Teherã também sabe que um fechamento de Ormuz, ou mesmo a ameaça crível de um fechamento, cria uma pressão sobre os aliados ocidentais de Israel que pode moderar a resposta, que pode abrir espaço para negociações, que pode comprar tempo. E no jogo de poder do Oriente Médio, o tempo é uma moeda preciosa. Daniel viu tudo isso, não com os termos que usamos hoje, não com o vocabulário da geopolítica contemporânea, mas com a precisão de quem recebeu uma visão que transcende o tempo. O carneiro que empurra em todas as direções, que nenhum animal pode resistir, que parece invencível, até que o bode vem do oeste com uma velocidade que seus pés mal tocam o chão. E então tudo muda.
E do caos que se segue, emerge algo que o mundo não estava esperando. Estamos nos aproximando desse momento. Os sinais se acumulam com uma velocidade que comprime o tempo. E no próximo capítulo, vamos entrar no coração da profecia de Daniel, no ponto mais dramático da revelação que ele recebeu, onde as Escrituras revelam não apenas o que acontecerá, mas o porquê e o que Deus está fazendo por trás de tudo isso. Porque Daniel não foi dado ao mundo apenas para nos informar sobre o futuro, foi dado para nos preparar para ele. Há uma frase no livro de Daniel que deveria parar qualquer leitor atento no meio da leitura. Uma frase que o anjo Gabriel pronuncia com uma solenidade que o próprio texto parece não conseguir conter. Está no capítulo 9, verso 24, e diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar a transgressão, e dar fim ao pecado, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 70 semanas. 70 semanas determinadas, não sugeridas, não possíveis, determinadas. É a linguagem do decreto divino. A linguagem de algo que foi fixado antes mesmo que os eventos começassem a se desenrolar. Algo que está inscrito na estrutura do tempo com uma autoridade que nenhuma força humana ou política pode alterar. Essa profecia das 70 semanas é considerada por muitos teólogos como a espinha dorsal profética de toda a Bíblia. Ela fornece um calendário, um roteiro, uma sequência de eventos que começa com um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém e termina com a consumação de todas as coisas. E no meio dessa sequência, separando as primeiras 69 semanas da 70ª e última, há uma interrupção, um intervalo num período que os estudiosos chamam de parêntese profético, durante o qual o relógio de Deus para de correr em relação ao povo de Israel e a história dos gentios avança. Esse parêntese é a era da igreja, e os sinais que vemos ao nosso redor sugerem com uma urgência crescente que esse parêntese está chegando ao seu fim. Para entender o que isso significa em termos concretos, é preciso compreender o que Daniel descreve como a 70ª semana, essa última semana de anos, porque as semanas de Daniel são semanas de anos, cada dia representando um ano, uma convenção profética bem estabelecida no texto hebraico. Terá duração de 7 anos. Será um período de tribulação sem precedente na história humana. Um período que o próprio Jesus, citando Daniel, descreveu como uma grande tribulação, tal que não houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá. E no meio dessa semana, no meio desses 7 anos, acontecerá algo que Daniel chama de a abominação da desolação. Um líder fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Esse evento, a abominação da desolação, é o ponto de inflexão de toda a profecia. É o momento em que o véu é rasgado de maneira definitiva, em que a natureza do poder que governa o mundo naquele período se revela sem disfarce, em que a perseguição ao povo de Israel e aos que se recusam a adorar a besta atinge sua intensidade máxima. Jesus adverte, em Mateus 24, que quando os que estiverem na Judéia virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, fujam para os montes, sem nem mesmo descer para pegar suas roupas. É a linguagem da urgência absoluta, da crise que não admite hesitação. E aqui está o elo que conecta tudo o que discutimos até agora. O Estreito de Hormuz, o programa nuclear iraniano, a estratégia do eixo da resistência, os alinhamentos geopolíticos que se formam ao redor de Israel, com o coração da profecia de Daniel. Porque todos esses eventos, toda essa turbulência geopolítica que cresce ao nosso redor, como uma tempestade que se aproxima, está convergindo em direção a um único ponto geográfico e espiritual:
Jerusalém, a cidade santa. A cidade que Daniel menciona na profecia das 70 semanas, não como um cenário passivo, mas como o palco central de um drama que envolve o céu e a terra, o tempo e a eternidade. Jerusalém é hoje, como foi ao longo de toda a sua história, o lugar mais disputado da superfície do planeta. Não existe outro pedaço de terra que concentre em si tanta carga histórica, religiosa, política e profética. É a cidade que 3 das maiores religiões do mundo reivindicam como sagrada. É a cidade que o Estado de Israel declarou sua capital eterna e que a maioria das nações do mundo se recusa a reconhecer como tal. É a cidade sobre a qual o secretário-geral da ONU já disse que qualquer solução para o conflito do Oriente Médio passa por seu status. É a cidade que Zacarias profetizou que se tornaria uma pedra pesada para todos os povos e que todos os que tentassem movê-la seriam gravemente feridos. Essa profecia de Zacarias, no capítulo 12, está sendo cumprida diante dos nossos olhos com uma literalidade que desafia qualquer explicação natural. Toda nação que toca a questão de Jerusalém descobre que ela é, de fato, uma pedra pesada demais para ser movida por mãos humanas. Os acordos de Oslo tentaram dividir a cidade e fracassaram. A autoridade palestina reivindica Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado palestino. E essa reivindicação paralisa qualquer negociação séria de paz. O Hamas rejeita qualquer solução que não seja a eliminação do Estado de Israel como um todo. E o Irã, que não tem fronteira com Israel, que não tem reivindicação territorial direta sobre Jerusalém, gasta bilhões de dólares para financiar grupos que apontam armas em direção à Cidade Santa, motivado por uma ideologia que vê a destruição de Israel não como um objetivo político, mas como um imperativo religioso. Daniel viu isso. No capítulo 11, versículo 45, ele descreve o rei do fim dos tempos plantando suas tendas reais entre os mares, no monte glorioso e santo. Entre os mares, no contexto geográfico de Israel, significa entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto. O Monte Glorioso e Santo é a expressão que as Escrituras usam repetidamente para se referir a Jerusalém, ao Monte Sião, ao lugar onde o templo foi erguido e onde, segundo a profecia, o templo será erguido novamente. Esse rei, essa figura que Daniel descreve com uma combinação de fascínio e horror, não virá para adorar em Jerusalém. Virá para dominar, para profanar, para estabelecer ali o seu trono e declarar-se Deus. E é nesse ponto que a conexão entre o Estreito de Hormuz e a profecia de Daniel se torna mais do que geopolítica, torna-se escatológica, no sentido mais preciso da palavra. Ela diz respeito às coisas últimas, ao fim da era, ao clímax do plano de Deus para a humanidade. Porque o colapso do poder iraniano, que o Estreito de Hormuz simboliza em sua forma mais concentrada, não é o fim da história. É o início de uma nova fase, uma fase mais perigosa e mais obscura, na qual o vácuo deixado pelo carneiro derrotado será preenchido por algo que Daniel descreve com imagens que gelam o sangue. Há um elemento da profecia de Daniel que os comentaristas frequentemente deixam de lado por ser desconfortável demais. O papel do povo de Israel no drama dos últimos dias não é passivo. Israel não é apenas o palco sobre o qual os eventos acontecem. Israel é o protagonista, no sentido bíblico mais profundo da palavra. As 70 semanas de Daniel foram determinadas sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade. O objetivo final desse período é trazer Israel à reconciliação, ao reconhecimento do Messias que foi rejeitado, ao luto de que fala o profeta Zacarias, quando escreve que o povo olhará para aquele que traspassaram e pranteará por ele, como se pranteia por um filho unigênito. Esse momento de reconhecimento nacional
Esse luto coletivo de Israel diante do Messias é o evento que encerra a 70ª semana de Daniel e inaugura o reino messiânico que todos os profetas descrevem com imagens de paz, justiça e restauração. Mas antes desse momento de luz, as Escrituras descrevem um período de trevas que Israel atravessará, um período que Jeremias chama de o tempo da angústia de Jacó, do qual, porém, acrescenta o profeta, Jacó será salvo. A salvação vem, mas depois da angústia. A aurora vem, mas depois da noite mais escura. E essa noite mais escura, o ponto mais dramático de toda a profecia, é o que Daniel descreve no capítulo 12, com palavras que o próprio anjo que as pronuncia rodeia de solenidade. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que as nações existem até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. O livro da vida, a lista dos que pertencem a Deus, dos que foram selados com o seu nome, dos que não se curvaram diante da imagem da besta. Esses serão salvos, não todos, não sem custo, mas salvos. A pergunta que se impõe e que Daniel mesmo faz através de um dos personagens de suas visões é: até quando? Por quanto tempo durará essa angústia? Qual é o limite que Deus estabeleceu para a escuridão antes que a luz irrompa? E a resposta que o anjo dá é deliberadamente enigmática, envolta em números simbólicos que os estudiosos têm debatido por séculos: 1290 dias. 1335 dias. E o anjo acrescenta: bem-aventurado aquele que esperar e chegar até os 1335 dias. Há uma bênção prometida para os que chegarem ao fim desse período. Há uma recompensa para os que perseverarem. O sofrimento é real, mas não é eterno. E do outro lado dele, há algo que os olhos humanos ainda não viram e que o coração humano ainda não foi capaz de imaginar plenamente. É nesse contexto que o Estreito de Hormuz assume sua dimensão mais profunda. Não é apenas um corredor de água e petróleo. É um dos pontos de pressão a partir dos quais a grande tribulação pode ser deflagrada. É o lugar onde a ambição imperial do carneiro persa, o poderio militar do bode que vem do oeste, os interesses econômicos das nações que dependem do fluxo de energia e a profecia bíblica sobre os eventos do fim se encontram em uma convergência que não pode ser explicada por coincidência. Os líderes do Irã acreditam que estão preparando o caminho para o Mahdi, a figura messiânica do islamismo xiita, que, segundo a sua tradição, virá em um tempo de caos e conflito global para estabelecer o domínio islâmico sobre o mundo. Essa crença não é marginal no regime iraniano. Ela está no centro da sua ideologia, da sua política externa, da sua disposição de aceitar custos enormes em nome de um objetivo escatológico que os seus líderes consideram não apenas possível, mas iminente. O ex-presidente Ahmadinejad falava abertamente sobre isso. Os guardiões da Revolução organizam sua estratégia em torno disso. E aqui está a ironia mais perturbadora de toda essa narrativa. O Irã acredita que está avançando em direção ao seu fim dos tempos. Israel acredita que está lutando pela sua sobrevivência. As nações ocidentais acreditam que estão gerenciando uma crise geopolítica. E o estudante sério das Escrituras, olhando para tudo isso à luz de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias e do Apocalipse, vê algo diferente. Vê as peças de um tabuleiro se movendo em direção a uma configuração que foi descrita há milênios. Vê o carneiro empurrando, vê o bode se preparando, vê Jerusalém no centro de uma tensão que cresce a cada semana, a cada mês, a cada ano. E vê, acima de tudo, a mão de Deus movendo-se através da história com uma paciência e uma soberania que deveriam encher o coração não de terror, mas de reverência. Porque se Daniel tem razão,
e a história demonstrou repetidamente que Daniel tem razão, então o que está acontecendo não é o caos, é o cumprimento. É a execução de um plano que foi traçado antes da fundação do mundo, que avança inexoravelmente em direção ao seu desfecho, e cujo desfecho não é a vitória da escuridão, mas a revelação gloriosa daquele que Daniel viu como o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, aproximando-se do ancião de dias, e a quem foi dado domínio, glória e reino. O furacão está se formando. Jerusalém está no seu centro, e o próximo capítulo revelará o que as Escrituras dizem sobre o desfecho de tudo isso, sobre o que vem depois da noite mais longa, e sobre o que Daniel viu do outro lado da tribulação que fez o velho profeta se levantar para a sua herança. Daniel era um homem velho quando recebeu sua última visão. Os cabelos brancos, o corpo cansado pelo exílio, pelos anos na corte de impérios que não eram o seu, pelos jejuns e pelas orações que marcaram cada década da sua longa vida longe de Jerusalém. Ele havia sobrevivido à Babilônia de Nabucodonosor, à noite na cova dos leões sob Dário, à ascensão e queda de impérios que pareciam invencíveis. E ainda assim, quando o anjo lhe revelou o que estava reservado para os últimos dias, o texto registra que Daniel ficou sem forças, que seu rosto ficou desfigurado, que ele adoeceu por dias. Não foi a fraqueza da velhice, foi o peso do que ele havia visto, porque Daniel viu o fim, e o fim, antes de ser glorioso, é terrível. Mas há uma palavra que o anjo pronuncia sobre Daniel, que precisa ser dita antes de qualquer outra coisa neste capítulo final. Está no último versículo do livro, no capítulo 12, versículo 13, e é uma das frases mais belas e mais carregadas de promessa de toda a Escritura. O anjo diz a Daniel: "Mas tu vai até o fim e repousarás e te levantarás para a tua herança no fim dos dias. Vai até o fim, repousa e te levantarás." Não é apenas uma palavra de conforto para um homem idoso. É uma declaração sobre a estrutura da realidade, sobre o que aguarda do outro lado da tribulação que Daniel havia acabado de descrever. Há um descanso, há uma herança, há uma ressurreição e há um fim dos dias que não é um ponto final, mas um ponto de abertura para algo que o vocabulário humano ainda não desenvolveu palavras suficientes para descrever. É com essa perspectiva que precisamos olhar para o desfecho de tudo o que discutimos neste vídeo. O Estreito de Hormuz, o programa nuclear iraniano, a estratégia do eixo da resistência, os alinhamentos geopolíticos ao redor de Israel, as profecias de Daniel sobre o carneiro e o bode, sobre o chifre pequeno, sobre a abominação da desolação, sobre o tempo de angústia sem precedente. Tudo isso não é o fim da história. É o penúltimo capítulo. E o último capítulo pertence a Deus. O profeta Daniel, no capítulo 2, descreve uma estátua enorme que o rei Nabucodonosor viu em sonho. Uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro, representando os impérios que dominariam a história da humanidade. E então, sem mãos humanas, uma pedra se desprende de uma montanha e atinge a estátua nos pés, destruindo-a completamente, transformando-a em pó que o vento carrega para longe sem deixar rastro. E a pedra se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Daniel interpreta: a pedra representa o reino que o Deus do céu estabelecerá, um reino que nunca será destruído, que não será deixado a outro povo, que quebrará e consumirá todos esses reinos e que permanecerá para sempre. A pedra sem mãos humanas. O reino que não vem por esforço político, por vitória militar, por manobra diplomática, mas pela intervenção direta e soberana de Deus na história. Esse reino, o reino eterno que Daniel vislumbrou, é o horizonte em direção ao qual toda a profecia aponta. E a pergunta que cada pessoa que assiste a este vídeo precisa responder não é apenas intelectual,
não é apenas sobre geopolítica ou sobre interpretação bíblica. É uma pergunta pessoal e urgente. Onde você estará quando a pedra cair? Porque Daniel deixa absolutamente claro que a pedra cairá, o reino virá, o Filho do Homem receberá o domínio eterno. A questão não é se esses eventos acontecerão. A questão é de que lado da história você estará quando eles acontecerem. Mas antes de chegarmos a esse momento culminante, é preciso percorrer o caminho que as Escrituras descrevem entre o presente e o fim. E esse caminho passa por eventos que Daniel, Ezequiel, Zacarias e o Apocalipse descrevem com uma consistência que não pode ser atribuída à coincidência literária. O primeiro desses eventos é a guerra de Gog e Magog, descrita por Ezequiel nos capítulos 38 e 39. Uma invasão de Israel por uma coalizão de nações do norte e do leste, que termina não com a vitória dos invasores, mas com sua destruição sobrenatural nas montanhas de Israel. Ezequiel descreve fogo, enxofre, granizo e terremotos. Descreve que 7 meses serão necessários para enterrar os mortos. Descreve que Israel queimará as armas dos invasores como combustível durante 7 anos. Essa guerra, se identificada com eventos futuros, terá um efeito profundo sobre o mundo. Ezequiel diz que o objetivo de Deus ao destruir essa coalizão é que as nações o conheçam, que Israel saiba que o Senhor é seu Deus a partir daquele dia em diante. Haverá uma revelação, haverá um reconhecimento. E esse reconhecimento abrirá o caminho para os eventos que Daniel descreve na 70ª semana, incluindo o surgimento de um líder que fará um pacto com Israel, que permitirá a retomada do culto no Monte do Templo, e que no meio daquele período de 7 anos se voltará contra Israel com uma violência que nenhuma geração havia experimentado. O Monte do Templo. Esse detalhe é crucial e é um dos mais perturbadores do ponto de vista da atualidade. Hoje, sobre o monte onde o Templo de Salomão e depois o Templo de Herodes foram erguidos e destruídos, está a Cúpula da Rocha, um dos locais mais sagrados do Islã. A presença desse santuário islâmico sobre o Monte do Templo é considerada por muitos israelenses e por muitos cristãos como um dos maiores obstáculos para o cumprimento das profecias bíblicas sobre a reconstrução do templo. E é exatamente por isso que qualquer evento que altere o status quo no Monte do Templo tem o potencial de desencadear um conflito de proporções que vão muito além do regional. Há grupos em Israel que trabalham ativamente para a reconstrução do templo. O Instituto do Templo, em Jerusalém, já produziu utensílios, vestimentas sacerdotais e outros objetos para o culto do terceiro templo. Levitas estão sendo identificados e treinados. A pedra para o altar foi preparada. Há um nível de preparação concreta para a reconstrução do templo que não existia em nenhum momento da história recente de Israel com a intensidade que existe hoje. E as Escrituras descrevem que no período da grande tribulação haverá um templo em pé, com sacrifícios sendo oferecidos, que o anticristo interromperá no meio da semana final. Como isso se resolverá em termos práticos, nenhum estudioso honesto das Escrituras pode dizer com certeza. Mas que a pressão em torno do Monte do Templo está aumentando, que as forças que convergem sobre Jerusalém estão se aproximando de um ponto de ebulição, que o status quo, que tem mantido uma paz frágil naquele lugar sagrado, está sob uma tensão crescente. Isso é observável por qualquer pessoa que acompanha os eventos do Oriente Médio com atenção. E o Irã sabe disso. O Estreito de Hormuz, nesse contexto mais amplo, é a alavanca que o regime iraniano usa para tentar impedir que o cenário que descrevemos se desenvolva. Porque a liderança iraniana, por mais que sua teologia seja radicalmente diferente da bíblica,
lê o mesmo mapa geopolítico e entende que um Israel militarmente vitorioso, economicamente próspero e espiritualmente despertado para o seu destino profético seria o fim do projeto histórico que o regime de Teherã representa. Por isso, o programa nuclear. Por isso, o financiamento ao Hezbollah, ao Hamas, aos Houthis. Por isso, a ameaça constante sobre o Estreito de Hormuz. É uma tentativa desesperada de alterar um resultado que, se Daniel está certo, já foi determinado. Mas Daniel está certo, e o resultado já foi determinado. Isso não significa que os eventos que se aproximam não serão dolorosos. Não significa que as nações não sofrerão. Não significa que Israel não passará pelo fogo antes de ser purificado. O próprio Zacarias profetiza que 2/3 da população de Israel perecerão no período da grande tribulação, e que o terço restante passará pelo fogo como o ouro é purificado, e então clamará pelo nome do Senhor, e ele responderá. Haverá dor, haverá perda, haverá uma escuridão que antecederá o amanhecer, mas o amanhecer virá, e quando vier, será diferente de tudo o que a história registrou até hoje. O profeta Zacarias, no capítulo 14, descreve a cena com uma intensidade visual que surpreende até o leitor mais familiarizado com a linguagem profética. O Senhor sairá e combaterá contra aquelas nações, como quando combateu no dia da batalha. Seus pés se firmarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém ao oriente. O Monte das Oliveiras se fenderá ao meio, de leste a oeste, formando um vale muito grande. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um só: o Monte das Oliveiras. O mesmo monte onde Jesus sentou com seus discípulos e lhes revelou os sinais dos últimos tempos, citando explicitamente o profeta Daniel. O mesmo monte do qual ele ascendeu aos céus após a ressurreição, quando os anjos disseram aos discípulos que contemplavam o céu que esse mesmo Jesus, que fora recebido no céu diante deles, viria da mesma forma como o haviam visto partir. A mesma forma, o mesmo monte, o mesmo Jesus. A profecia de Zacarias e a promessa dos anjos apontam para o mesmo evento: o retorno físico, literal e glorioso do Messias a Jerusalém. E aqui, neste ponto, a profecia de Daniel converge com o Evangelho de uma maneira que deveria fazer cada pessoa que está assistindo a este vídeo parar e refletir. Porque Daniel não foi dado ao mundo apenas para satisfazer a curiosidade intelectual sobre o futuro. Não foi dado para que pudéssemos identificar o anticristo, ou calcular as datas da tribulação, ou mapear os movimentos geopolíticos das nações com precisão acadêmica. Daniel foi dado para revelar quem está no controle, para mostrar que por trás do tumulto das nações, por trás da ambição dos impérios, por trás do ruído ensurdecedor dos conflitos humanos, há um Deus que reina, que não é surpreendido por nenhum evento, que não é ameaçado por nenhum poder e que está conduzindo a história em direção a um desfecho que ele mesmo determinou antes que o primeiro rei pisasse sobre a terra. Esse Deus não é uma força abstrata. Não é um princípio filosófico. Ele é o Deus de Daniel, o Deus que fechou a boca dos leões, que enviou seu anjo para acompanhar 3 jovens dentro de uma fornalha de fogo, que revelou o futuro a um jovem exilado que escolheu manter sua integridade mesmo quando estava rodeado de poder e tentação. Ele é o Deus que chamou Israel como povo seu e que, apesar de toda a infidelidade e de todo o sofrimento, não abandonou a sua promessa. E ele é o Deus que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Estreito de Hormuz fechará ou não fechará. O Irã desenvolverá ou não desenvolverá a bomba. Israel atacará ou não atacará.
As nações se alinharão e se realinharão em configurações que os analistas geopolíticos tentarão compreender com as ferramentas da lógica humana. E tudo isso fará parte do cumprimento de um plano que Daniel recebeu em visão há mais de 2.500 anos, e que está se desdobrando diante dos nossos olhos com uma precisão que deveria fazer até o mais cético dos observadores pausar e considerar a possibilidade de que existe uma inteligência por trás da história que transcende em infinito a capacidade da mente humana. Para quem assiste a este vídeo como crente, como alguém que já conhece o Deus de Daniel, a mensagem é clara: não tenha medo. Não no sentido ingênuo de ignorar os perigos reais que existem no mundo, mas no sentido profundo de saber que o resultado final já foi revelado, que o lado vencedor já foi declarado e que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Leia Daniel. Leia com atenção, com oração, com a disposição de ser perturbado e de ser consolado ao mesmo tempo. Porque Daniel é simultaneamente o livro mais perturbador e o mais consolador de toda a Escritura. Perturbador porque revela a profundidade da escuridão que a humanidade é capaz de gerar. Consolador porque revela que essa escuridão tem um limite e que do outro lado desse limite está o reino de Deus, eterno e inabalável. E para quem assiste a este vídeo ainda em dúvida, ainda processando, ainda perguntando se tudo isso é real, a mensagem é igualmente clara. O tempo é curto, não no sentido de que você deve entrar em pânico, mas no sentido de que as decisões que você toma sobre o que crê e a quem serve são as decisões mais importantes que você tomará na sua vida. Daniel foi fiel em Babilônia. Foi fiel quando a cultura ao seu redor exigia que ele se curvasse. Foi fiel quando a ameaça era a morte. E no fim, o anjo lhe disse: vai até ao fim, e te levantarás para a tua herança. Essa é a promessa que permanece, para além do Estreito de Hormuz, para além do programa nuclear iraniano, para além dos conflitos que ainda virão e dos que já estão em curso, para além da tribulação e da escuridão que antecederá o amanhecer. Há uma herança, há uma ressurreição, há um reino que não terá fim, e o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu.